Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na Câmara Municipal de Dois Córregos para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, parágrafo 4º, e também o artigo 9º, parágrafo único da referida lei, que determina que há de 4 em 4 meses, no mês de maio, no mês de setembro, no mês de fevereiro, nós devemos vir, a Prefeitura deve vir à Câmara para apresentar os dados da gestão fiscal desses 4 meses para a Câmara, para as comissões da Câmara e também para o público que houver interesse em ter essa informação. Inicialmente, eu gostaria de informar de que esses anexos que estão hoje sendo apresentados, os valores deles, estão publicados no Diário Oficial Eletrônico do município. Uma cópia veio para a Câmara Municipal já, protocolado hoje. Ou está sendo protocolado, também está no quadro, no site da Prefeitura. Todas as informações que a gente vai comentar aqui agora estão à disposição também nesses locais que eu afirmei agora. Primeiramente, nós vamos dizer sobre o que o município previu e o que o município arrecadou e gastou. Essas informações são de todos os órgãos, Prefeitura, Saidoco e Câmara, nesse primeiro comentário, que é o que chamamos na Lei de Responsabilidade, ela chama de balanço orçamentário do bimestre. Havia uma previsão de 90 milhões no ano, há uma previsão de 90 milhões no ano. Se nós dividirmos por 4, uma conta simples, vão dar 22 milhões e meio cada quadrimestre. Nesse primeiro quadrimestre, o município arrecadou 30 milhões 479 640,52 centavos. Portanto, acima da média que se esperava. Há uma justificativa nesse primeiro quadrimestre. Toda vez acontece essa arrecadação maior nesse período, porque o IPVA é pago janeiro, fevereiro e março, principalmente em janeiro, que é a maior arrecadação. Então, reflete bastante. Nós não teremos o IPVA nos mesmos moldes, mesmo valor que nós tivemos nesses 4 meses. Todo mês vai ter um pouco, mas não vai ser igual esses 4 primeiros meses. Então, a tendência é, no próximo quadrimestre, mesmo com o IPTU vencendo agora, a tendência no próximo quadrimestre ser menor do que esses 30 milhões. 30 milhões de arrecadação, nós tivemos uma despesa liquidada, repito aí os três, Prefeitura, Câmara e o Saidoco, de R$ 25.962.008,41. Portanto, um superávit orçamentário nesse primeiro momento de R$ 4.517.632,11. Está bastante dentro daquilo que se esperava nesse primeiro quadrimestre. Está satisfatória a arrecadação, foi até um pouco maior em alguns itens do que nós estávamos esperando. Nós temos que tomar algumas providências aí que nós já estamos conversando com o prefeito, já está estudando a situação, porque nós temos que fazer alguns investimentos para que a gente possa cumprir aqueles mínimos que são exigidos pela legislação. O quadro seguinte é o que demonstra por função e subfunção. Aqui mostra quais são as funções e as subfunções que foram gastos. O Câmara, quanto gastou, quanto que a administração gastou, quanto foi de assistência social, assistência de idoso, criança, quanto foi de previdência social, que é aqueles funcionários que recebem os aposentados do regime próprio de previdência, quanto que gastou na saúde, de básica, assistência médica, hospitalar, vigilância epidemiológica, a educação, mesma coisa, quanto gastou de administração, fundamental, médio, superior, ele detalha mais aqui nesse segundo quadro, quanto foi empenhado e quanto foi liquidado, em todos os departamentos da Prefeitura. Fica um pouco mais fácil para saber aonde foi realizadas essas despesas. Mas é a mesma informação daquele primeiro quadro que nós falamos em 25 milhões de despesa liquidada. O quadro seguinte é a lei, a receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela é composta de 12 meses. Ela pega desde maio do ano passado até abril deste ano aqui. Havia uma previsão de receita corrente líquida nesse período, que está no próprio anexo,
de a Prefeitura arrecadar nesses 12 meses 88.524.000. Ela já arrecadou nesses 12 meses, lembrando, de maio do ano passado até abril deste ano, 90.362.968,09. Desse valor, há emendas parlamentares que são deduzidas para efeito de apuração de gastos com o pessoal. Recebeu de emenda nesse período 414.918 emendas parlamentares do lado dos deputados estaduais e federais, aquelas emendas que eles têm direito, né, lá no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. No quadro seguinte, as despesas com a Previdência, que é o regime próprio da Previdência, que a gente já comentou em outras oportunidades, é bastante deficitário, né? A Prefeitura mantém essa situação, ela tem que manter, ou com regime próprio, ou então dentro do próprio orçamento da Prefeitura normal, sem o regime, se houver esse entendimento amanhã. Esse regime está perante a Previdência Social, que ele é vinculado ao órgão do Ministério da Saúde, da Previdência, né? A Prefeitura tem que mandar informações sempre, mas ele está em fase de extinção, porque nós não temos mais nenhum contribuinte a não ser os aposentados. Então, a Prefeitura, nesses 4 meses, precisou injetar, para cumprir o regime, R$ 202.287,64, porque a arrecadação é muito pequena e o gasto desses 4 meses foi R$ 207 mil reais. Então, a Previdência vai ser, por muitos e muitos anos, a Prefeitura vai ter que bancar essa situação. O outro quadro se diz respeito ao resultado nominal. Aqui se demonstra quanto a Prefeitura tem no caixa, quanto que a Prefeitura deve de restos a pagar processados, que aqueles que já entregaram a mercadoria, já prestaram o serviço. E isso faz com que a Prefeitura hoje tenha uma despesa fiscal líquida de menos R$ 29.008.987,51. Por que é menos? Porque é esquisito, a gente já teve algumas discussões aqui na própria Câmara por aparecer negativo. Ele é negativo porque ele não está influenciando na dívida, ele está negativo, não está devendo, está menos até do que ele deveria, nós não estamos devendo nada, está menor do que devia ser, porque nós temos um saldo bancário muito maior do que nós temos de dívida. Mas na contabilidade é dessa forma que ele se apresenta. Na LDO não tinha, era equilibrado. Quando você faz orçamento, você faz equilibrado. Então ele não tinha nenhuma previsão de meta nominal, era zero. Mas está dando uma de 29 milhões. Bastante grande esse número. O resultado primário, que é aquele que a gente vê bastante na televisão, eu costumo dizer isso sempre, que o governo federal fica discutindo o nosso déficit, quanto vai ser, 150 bilhões, 300 bilhões. Aqui na cidade de Dois Córregos, como nós dissemos já naquele primeiro, arrecadamos 30.439 e gastamos 25.962. Portanto, nós estamos com um superávit de 4.477, resultado primário. O resultado primário o que é? É as receitas menos as aplicações financeiras, e retirando as despesas menos as dívidas. Como nós não temos dívida fundada, então não retira nada. Então estamos com uma previsão no orçamento de menos 174.720, nós estamos com um positivo de 4.477. Excelente esses números desse primeiro quadrimestre. O resto a pagar, aqueles que estão devidamente inscritos, aliás, todos estão inscritos, né? Nós temos 2 situações, aqueles que são processados, que já foram liquidados, como repito, e aqueles não processados. O não processado geralmente são as obras que estão em andamento, algumas obras que estão em andamento. Existem uns casos até mais antigos, que ainda tem discussão, porque a empresa não cumpriu o contrato, a Prefeitura rescinde, mas tem que dar prazo, vai na Justiça e está nesse meio do não processado. Então, aqui aparece como processado 15.576, que é um valor que é praticamente do Saidoco, né? Um valor que ele tem resta a pagar de uma pendência que existe lá, de um dinheiro que veio do governo do Estado. E a maior número aqui é dessas despesas não processadas, que na medida que a obra vai andando, vai pagando. E muitas obras até o recurso ainda não veio, são convênios com o Estado ou com a União. Então, perfeitamente tranquilo. Aquele saldo que nós falamos lá atrás da bancário supre com tranquilidade qualquer desses restos a pagar.
O quadro da gestão fiscal, que é onde apura quanto que a prefeitura está gastando com o pessoal. Nesse quadro, nós estamos apresentando uma despesa com o pessoal de 38,84%, contra 41,20% que foi no ano passado, no encerramento do ano todo. Aqui também é despesa de maio de 2020 até abril de 2021. Ela é um somatório desses 12 meses, não é só os 4 meses. Né? É a mesma coisa que a receita corrente líquida. Então nós estamos com 38. Há um limite de 54, com um prudencial de 51, então nós estamos bastante tranquilos. Esse ano é um ano que, pela lei complementar da pandemia, ficou proibido dar qualquer reajuste, qualquer coisa para os funcionários. Então, por isso que houve uma queda nesse princípio, nesse primeiro quadrimestre, mesmo com a arrecadação grande, como eu disse, houve uma queda do percentual. Mas, na medida que vai se caminhando o ano, esse percentual, eu acredito que ele deva subir um pouquinho. Mas não muito, porque agora, no próximo ano, então, aí sim que talvez ele possa dar trabalho, porque vai ter que fazer os reajustes do funcionário no ano que vem. No último quadro aí demonstra mês a mês quanto que está gastando. Nesses quadros aqui da gestão fiscal e esse do pessoal, que é da gestão também, não está a Câmara, é só o Executivo. A Câmara tem o dela separado, que ela já demonstrou, já fez a publicação, etc. e tal. Esse aqui é só gasto da Prefeitura e do SAIDOCO, com o pessoal. Então está demonstrando onde que foi, quais são os meses e o tipo de despesa, que foi salário, se foi obrigações patronais, se foi inativo ou pensionista. Nesse quadro detalha mês a mês, de maio do ano passado até abril deste ano, o gasto que teve com o pessoal, que desce 38,48%. Os números que a gente tinha para mostrar são esses, né? A gente fica aí à disposição para algum tipo de esclarecimento, em termos de gasto com saúde, também com educação, que tem essa informação também, que já teve, agora vai ter audiência dia 28 da saúde, né, do quadrimestre, os números vão ser demonstrados lá, nessa audiência. Do Fundeb, da educação, já teve do trimestre, né, porque lá é diferente, lá é trimestre, a saúde é quadrimestre, também já teve a reunião, já foi demonstrado os números dos 3 meses. E agora vai ser demonstrado para a saúde dos 4 meses. Esses números que vão ser demonstrados lá na saúde e o que foi demonstrado na educação também estão no site da Prefeitura e no Diário Oficial. Quer dizer, está bastante divulgado os números para que não haja nenhum entendimento de que está se escondendo alguma coisa, algum número, alguma coisa. Então, a gente está à disposição para que possa responder algum questionamento sobre esses números que nós acabamos de apresentar. Esse primeiro quadrimestre, ele tem mais contribuições, como o senhor disse, né? Acho que o segundo quadrimestre, a questão do IPTU, talvez dê uma equilibrada, quase que mais ou menos, aí, não sei se os repasses federais, estaduais... Eu acredito que os repasses, ele acabou sendo maior do que se esperava nesses primeiros meses aqui. Tanto o ICMS como o Fundo de Participação. E, consequentemente, com o fundo sendo maior, o ICM sendo maior e o IPVA dos 4 meses, reflete no Fundeb. Porque o bolo do Fundeb no Estado, no Brasil, né, mas é dividido por Estado, ele é composto, a maior fonte de financiamento do Fundeb é o ICMS. Então, se o ICMS cresce, o IPVA que entrou esses 4 meses, ele refletiu também no Fundeb, o que acabou gerando esses 30 e poucos milhões de arrecadação. São arrecadações que nós acreditamos, e tomara que estejamos errados, ele não se repete nesses 4 meses. Cresce o IPTU, mas o IPTU não tem reflexo no Fundeb. Ele não tem esse reflexo. Sai o IPVA, ele não vai aumentar. Vamos dizer assim, uma contribuição à parte ele é aplicado nos 25% da educação, porque é outra fase, mas não entra no Fundeb, a arrecadação do IPTU. Então, ele pode, o Fundeb, nesse segundo quadrimestre, não deve ser igual foi do primeiro. Pelo menos é a tendência. E, repito, tomara que seja errado, que venha muito mais, né? Entendeu? E os outros
O primeiro semestre normalmente se arrecada em torno de 52%, 53%, e no segundo semestre 47%, 48%, 46% do total no final do ano. O primeiro semestre sempre é um pouco mais. Não é tão mais, mas ele é um pouco mais do que o segundo semestre. Sempre foi assim. O ano passado foi um ano atípico, porque houve contribuições de pandemia, de Covid, aqueles auxílios emergenciais. Então houve e que está dentro dessa receita corrente líquida que eu disse de maio para cá. Tudo aquelas transferências que houve do governo federal e do governo estadual para a Covid reflete na receita corrente líquida, né? E que agora a tendência, eles vão saindo, que com o próximo quadrimestre já vai sair os 4 meses do ano passado, não está 4 meses agora. Quer dizer, já vai eliminando aquele dinheiro do Covid. Muito número também, né? Nossa. Que muitos municípios estão meio ruim das pernas aí, pode dizer que está bem, né? A situação Exato. aqui está bem controlada e houve um bom superávit financeiro, já vem de alguns anos, né? Esse superávit financeiro, então dá uma certa tranquilidade para... Nem socorro que está dando para Santa Casa, a maior parte vem de recursos que sobraram dos... todos os repasses do restante. Um restante, foi um bom número que se economizou lá para trás e que agora está suprindo. Se não tivesse, não teria como socorrer. Exatamente. Né? Eu vejo na minha cidade, lá, Bariri, que tem uma dificuldade gigantesca. Bariri não tem superávit, né? Bariri tem uma dificuldade de manter as coisas normais da prefeitura muito grande. Ela tem uma folha de pagamento gigantesca, principalmente por causa da educação, né, lá, e acaba tendo problema, porque não tem saldo, não fecha todo ano no azul, mas naquele azul bem fraquinho, sabe? Descolorido. Essa questão também dos aumentos, lógico que o funcionário tem que ganhar bem e tudo mais, mas ele tem que ser bem controlado, bem programado, porque acontece isso, depois incha de tal forma que não tem poder de investimento nenhum. Foi o que aconteceu lá, né? Lá quando você fez o Estatuto do Magistério, não se pensou no futuro. E quando se fizeram o Estatuto do Magistério, também a situação era outra. Naquela época não tinha todo esse mundo de faculdade à distância que tem hoje. Né? Então, quando se premiou cada curso que se fazia, se pensava em 3, 4 anos um curso, né? Um curso superior, alguma coisa desse sentido. Não, mas agora com essa distância faz 2, 3 de cada vez, 2, 3 por ano. Né? Elimina uma matéria, e isso vai fazendo com que o custo do salário do professor aumenta violentamente. Quer dizer, aquela legislação que foi feita bem lá atrás, em 2011, 2012, que está dando reflexo agora. E não consegue mudar mais, porque agora como é que você tira? Dar uma ação judicial. Né? Uma briga que você sabe, né? É complicado. Mas vai chegar um momento que vai ter que fazer alguma coisa, porque não vai aguentar. Torna inviável a questão da... E depois também, né, tem um setor, né, educação, e os outros setores não acompanham também, não tem essa evolução, né? Os outros setores, e aí começa a ter um problema que já deu início, é que esse ano não teve aumento, então a coisa deu uma acalmada. O sindicato lá é ativo, sabe? E o que acontece? Está estourando 54%. Entendeu? Então ele não pode, ele tem que cortar. Aí na hora de dar aumento, ele dá um aumento pequeno. Quer dizer, o professor tem todas aquelas vantagens, o professor e outros cargos, né? E os outros não. Porque ele não pode atingir passar dos 54%. Ele já está encostando no limite, né? E estão cortando. E os outros funcionários que você disse, os outros funcionários acabam sendo prejudicados. É verdade. Essa visão tem que ter, porque senão complica a administração, né? Complica. Muito bom. Então tá bom. Se não tiver mais nada, nós vamos por encerrada mais uma audiência. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí o esclarecimento, né?